Mas quando ele fala em Romanos, que Deus o ofereceu como sacrifício, como propiação do pecado, por meio da fé, aí nós nos encaixamos, queridos. Nós nos encaixamos. Por quê, irmão? Porque nós não vimos esse evento acontecer. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás. Mas pela fé nós cremos que Deus o enviou em nosso resgate. Nós cremos que Ele padeceu, foi morto, crucificado e ressuscitou para nos dar vida, e vida em abundância. Só que aí entra a questão da fé, do crer. Porque muitas pessoas, querido, infelizmente hoje, eu me deparo com pessoas que dizem que não acreditam nessa história, na Bíblia, não acreditam que isso aconteceu. Infelizmente ainda tem pessoas com essa mentalidade. Uma mentalidade que nós nascemos por um acaso e que essa história de Deus, de Bíblia, isso não é uma história verdadeira. Infelizmente a gente ainda se depara, no pleno século XXI, a gente ainda se depara com pessoas com esses pensamentos. Mas nós vemos que isso não provém de Deus, nós vemos que isso não provém do Espírito Santo de Deus. Isso não provém do Espírito Santo de Deus. E por isso Ele nos trouxe para, Ele padeceu para nos resgatar do pecado. No versículo 2 de 1 Pedro 4, ele fala: para que no tempo que vos resta, não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos. Queridos, é triste, é lamentável. As pessoas que se achegam a Cristo, é aquela história que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração do povo. Muitas pessoas até que vêm para a igreja, mas não conseguem se firmar, porque as coisas do mundo ainda não foram libertas, as coisas do mundo ainda estão enraizadas dentro do coração, e essas pessoas dificilmente ela vai ter um encontro verdadeiro com Deus. Dificilmente uma pessoa como essa que vive na igreja, que vive diante de Deus, e ainda não se libertou por completo, ainda não conseguiu se libertar de muitas práticas que desagradam a Deus. Porque ele não tem como mencionar os tipos de falha que nós falhamos contra Deus, mas nós sabemos que toda falha é pecado, é desobediência, é transgressão. Então essas falhas, o povo, muitos já se libertaram disso. Muitos pecam por não decidir pecar, mas tem outras pessoas que aí, infelizmente, pessoas de dentro de igrejas que eu conheço que falam: não, Deus é bom, Deus perdoou, Deus me perdoa. Na hora que eu pedir perdão e voltar para Deus, Deus me perdoa. Querido, deixa eu dar um recado para as pessoas que vivem desse jeito. Você está brincando com a graça de Deus. Cuidado, você está brincando, porque essa graça que você diz que tem hoje, essa graça ela foi manifesta há 2000 anos atrás. Essa graça ela não está disponível para a hora que a gente quiser pecar, na hora que a gente quiser se arrepender. Vou pecar hoje, a graça, e Deus é bom, Ele me perdoa. Queridos, Deus é bom, mas Deus é justo. Vai chegar um tempo que você acha que você está se arrependendo, mas você não está se arrependendo, porque você ainda continua com a mesma mentalidade de achar que não, eu vou pecar e eu peço perdão a Deus e Ele me perdoa e está tudo certo. Não é assim não, queridos. Quando Jesus chega na vida de um ser humano, quando ele conhece a Jesus, quando ele tem um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro, a vida dessa pessoa é transformada da água para o vinho. A vida dessa pessoa é transformada, porque o Espírito Santo ele transforma, porque a palavra de Deus diz que esse rio, que a palavra ele flui do trono de Deus. Se algo que vem do trono de Deus chegar em você e não conseguir te transformar, queridos, o problema não está na água que vem do trono de Deus, o problema está em você, porque você não quer se libertar.
E ele prossegue, ainda no versículo 2: mas sim para realizar a vontade de Deus. Vou ler o versículo 2 novamente. Para que no tempo que vos resta, nós vemos que aqui ele está apresentando um tempo, o tempo que vos resta. O tempo que nos resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. Querido, você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Oh, glória a Deus, a igreja inteira sabe, oh glória. Pois cuide em colocar em prática. Cuide em colocar em prática, porque foi para isso que Ele nos libertou. Nós vemos um exemplo grandíssimo de Paulo. Saulo, antes de ser Paulo, que era Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi mudada da água para o vinho, e ele sofreu muitas lutas, sofreu muitas coisas, mas ele não retrocedeu. Ele ensina a não retroceder. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus, e quando ele se encontrou com Jesus, ele entendeu que a vida dele, a matéria, não tem significado algum, se não for para louvar a Deus, cultuar a Deus. E do mesmo modo, querido, do mesmo modo ele nos ensina a termos essa mesma mentalidade. Não viver para nós mesmos, mas vivermos para Cristo. João 1, versículo 13. João 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Isso está falando de mim e de você. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós formos ler esse contexto que João está falando, nós vemos que ele está falando aqui do princípio que era o verbo, no versículo 1, que ele inicia. Quando nós vemos no versículo 11, ele fala: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Aí nós nos encaixamos. Aí ele prossegue: os quais, eu e você, não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Por isso que nós temos que andar segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus. Irmão, mas nós somos falhos, somos. O Senhor também nos adverte: se nós dissermos que não temos pecados, nós nos tornamos mentirosos. O Senhor também nos adverte. Só que aquela coisa que eu sempre falo: existe pecado, queridos, e existe a prática pecaminosa. A prática pecaminosa, como eu sempre venho tratando sobre isso, é aquele pecado que a pessoa não consegue se libertar. É aquele pecado que a pessoa não consegue largar. Querido, tem pessoas que vivem uma vida inteira e não conseguem largar práticas pecaminosas. Mentiras, calúnias, enganar, e por aí vai. Pornografia, que é no meio do povo cristão, um dos pontos que muito afeta o povo cristão, mas não consegue ter uma libertação por completo, porque o coração, querido, ainda não foi preenchido com o Espírito Santo de Deus. Tiago 1, versículo 18: de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha como nós fomos gerados. Olha como nós fomos gerados. De acordo com a sua vontade, nós fomos gerados pela palavra da verdade. E diante disso, queridos, nós não nos encontramos, não encontramos
argumentos para dizermos que, eu não consigo, isso aconteceu, eu saí do Espírito, queridos. Isso não pertence a cristão. Esse vocabulário eu saí do Espírito, isso não é um vocabulário de cristão. Isso é algo que vem do inimigo para confundir o povo de Deus. De acordo, ainda no Tiago 1,18, de acordo com a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de toda criação. Olha como o Senhor nos criou. Quando Deus criou Adão e Eva, o Senhor ele tinha um zelo, Ele instruiu, Ele organizou tudo, Ele entregou tudo nas mãos de Adão. Ainda falou mais: Adão, não é bom que você esteja só, eu vou cuidar de você mais uma vez, vou te dar uma companheira. Deus ele cuidou, Ele zelou de Adão com amor especial. Simplesmente Adão não vigiou e deixou ser tentado pela mulher e caiu. Mas Deus não. Deus ele é cauteloso, cuidadoso, zeloso com aqueles que o temem e o buscam. E nós temos que entender esses processos que o Senhor nos fala e nos esforçarmos para andar segundo o que o Senhor nos fala. Não andarmos de qualquer forma, entre aspas, deixando Deus de lado. Eu vou falhar, eu peco hoje, amanhã eu me arrependo e está tudo certo. Tire isso da sua mente, em nome de Jesus. 1 Pedro 1, versículo 13. O Senhor ele continua falando: assim sendo, estais com a mente preparada. Olha, vamos ver esse ponto. Assim sendo, estais com a mente preparada, pronto para agir, alertas, depois de todas as vossas esperanças, depositai todas as vossas esperanças na graça, a qual muitos não entendem o que é graça, que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Nós temos que ele começa tratando da nossa mente. Esse versículo ele começa tratando da nossa mente. O que acontece? Se eu falar lá em Mateus que os nossos olhos é a candeia do corpo. Os nossos olhos ele é responsável para trazer algo para o nosso cérebro, para trazer algo para a nossa mente. E o nosso ouvido também, do mesmo modo. Aquilo que ele escuta, ele transmite isso para a nossa mente. E a nossa mente, ela transmite para o nosso coração. Por isso que quando o Senhor fala para nós sermos, que Ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, é porque Ele sabe que quando aquilo chega no coração, seja boa ou não, aquilo vai fazer morar. Dificilmente a pessoa consegue se libertar daquilo que chegou até o nosso coração. Porque o nosso coração é como se fosse um exemplo, um pendrive. Chega as coisas até a eles, é armazenada, e quando nós mexemos, cutucamos, nós encontramos. Já o nosso coração, às vezes até as pessoas têm mágoa de alguém, têm raiva de alguém, não libera perdão, até que meio que se esqueceu. Mas quando ouve falar o nome da pessoa, já cria aquele ódio, aquele rancor. Isso, essa pessoa não foi tratada. Por quê? Porque o coração não foi tratado. Mas para chegar no coração, tem que tratar primeiro a mente. Para a mente conduzir algo de Deus, algo bom, algo que tenha proveito para a vida eterna. Assim sendo, estáis com a mente preparada, pronto para agir, alertas. Depositai toda a vossa esperança na graça, que é Cristo. A nossa única esperança é Cristo. Só, queridos, que nós não podemos, como eu citei no início, nós não podemos de forma alguma estar brincando com a graça, porque quando nós brincamos com a graça é Cristo, nós estamos brincando com Cristo.
E isso pode ser limitado para você. Isso pode ser limitado para a sua vida, porque você já se arrependeu uma vez, já se arrependeu de boca, se arrependeu 3 vezes, 4 vezes, e continua do mesmo modo, com a mesma mentalidade. Quando eu tiver ânsia da morte, eu peço perdão e o Senhor me perdoa. Pode não dar tempo, a porta da graça já pode ter se fechado para você. A porta da graça já foi fechada para você. Por que eu falo isso, queridos? Porque quando Jesus, a palavra de Deus, chega até você, ali chegou a graça. Quando você deixa de lado, você está deixando quem de lado? Jesus. A graça foi manifesta através de Jesus, e essa graça, ela é Jesus. Quando você deixa a graça de lado, você está colocando Jesus de lado. Mas irmão, eu não saio da igreja, irmão, eu não estou mudando, eu não estou fazendo aquilo que eu fazia antes. Mas muitas vezes você está em pecado. Muitas vezes você está agindo com testemunho que não é de Cristo. Tem pessoas que não conseguem se libertar de si mesmo. Tem pessoas que não conseguem se libertar da sua própria pessoa. E vive de acordo com o que acha que está certo. De acordo com o que acha que está agradando a Deus. Já chegaram pessoas para mim para falar. Infelizmente é com tristeza que eu falo isso, mas é para servir de testemunho para a igreja. E falar para o irmão e dizer assim: eu não quero Deus desse irmão por causa do testemunho. O que é que uma pessoa dessa tem no coração, querido? Então, com essa mesma mentalidade, quando ele fala mentalidade, é a mentalidade de Cristo. Ainda que venhamos padecer na carne, não abandonando de forma alguma a palavra, o Evangelho, não se baseando por vida de ninguém, se baseando pela palavra, porque a palavra é ela, através dela que nós chegamos à salvação. Mas antes de chegar à salvação, nesse pouco tempo que nos resta aqui nessa terra, nós temos que nos esforçar para andar como Jesus andou. Como foi que Jesus andou? Em santidade. O que é que aconteceu? O que é que gerou essa santidade que Jesus andou, querido? O que é que isso ocasionou no mundo? Perdão, salvação, curas, milagre, tudo isso foi manifesto através da santidade de Jesus. Tudo isso foi manifesto, e é com essa mesma mentalidade que os cristãos hoje têm que andar. Não é com a mentalidade que é de estar na igreja, não, de forma alguma. É com a mentalidade de ganhar almas para Jesus. Ainda que eu não fale nem de Jesus, mas o meu testemunho vai levar Jesus para aquela pessoa. E leva, queridos. E leva. Você pode até nem perceber. Certo dia eu estava trabalhando em Fortaleza, numa casa de uma senhorinha. Eu já falei isso para a igreja. Na casa de uma senhorinha, todo dia quando eu chegava, ela estava com a bíbliazinha dela em cima da mesa, católica, uma irmãzinha católica, uma senhorinha. E ela estava lendo a Bíblia dela. Aí eu parava e ficava escutando, ela lendo. Passei não me lembro a quantidade, eu acho que foi aproximadamente umas 2 semanas na casa dessa senhora. E ela falou: um dia eu cheguei de manhã, na hora que eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, eu não tinha me identificado como um cristão para ela. E ela falou assim: Nonato, você tem algo diferente. Quando você chega, eu sinto uma paz. Aí eu falei: é Cristo que habita na minha vida, porque essa paz eu não tinha. Naquele tempo, naquele período, nem eu sentia bem essa paz, mas as pessoas ao meu redor sentiam. Por quê, irmão? Porque eu buscava a presença de Deus.
Muitas vezes você não sente aquela paz, você não sente o mover, mas as pessoas que estão próximas de você, elas sentem o mover do Espírito Santo manifesta sobre a vida dela, através das nossas vidas. E é desse jeito que o Espírito Santo age. Quando ele fala que, quando ele nos ensina a pregar, nos manda a pregar, apenas pregue, porque é o Espírito Santo que faz a obra. O Espírito Santo, ele opera, queridos, em todas as ocasiões, mas na vida que tem santificação. Sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em local que não há santificação. O Espírito Santo, ele não habita ali. Versículo 4 de 1 Pedro 4:4. Eles acham estranho que não vos ajuntais a eles nas mesmas correrias desenfreadas e licenciosidades. Não sei pronunciar essa palavra, mas vocês entendem. E por isso vos caluniam. Quem nunca sofreu esse tipo de agressão por ter entregado a vida ao Senhor? Quem nunca sofreu, agora é crente, agora é santo, mas não venhamos a ligar para isso. Isso não nos prejudica em nada. Queria que algum dos irmãos abrisse a sua Bíblia em Efésios. Não, perdão, querido. Primeiramente é Ezequiel 44, versículo 6. Rapidinho. Essa mensagem vai ser pequena. Outro abrisse em Atos 17:30. E outro em Efésios 2. Quem abriu em Ezequiel pode iniciar a leitura, em nome de Jesus. Oh, glória! Oh, igreja abençoada! E pregarás aos rebeldes da casa de Israel. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Olha o que o Senhor nos fala. Ele fala, se nós voltarmos aqui no verso 3, no verso 3 de 1 Pedro 4, ele fala: no passado já dependeste tempo além do tolerável, fazendo aquilo que agrada aos pagões. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farra, e nas idolatrias repulsivas. Olha o que ele completa em Ezequiel. E pregarás aos rebeldes da casa de Israel. Assim diz Yahvé, o Senhor Deus: já basta de todas as vossas práticas repugnantes, ó nação de Israel. O Senhor, querido, essas práticas, aqui ele não está falando de um pecado qualquer, aqui ele está tratando de práticas. E essas práticas, o Senhor, ele odeia essas práticas. Ele odeia esse tipo de prática, esse pecado, que a pessoa não se liberta. Ainda que a graça seja manifesta, as pessoas não largam. Preferem agradar o mundo do que agradar a Deus. Quem ficou com Atos? A minha querida abre em Tito 3:3. Atos 17, versículo 30.
Quem foi que ficou? Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Olha o que o Senhor nos fala. Atos 17, versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essas faltas de sabedoria. Qual a falta de sabedoria? Querido, quando nós andávamos desgarrados, quando nós andávamos no mundo, nós não conhecíamos a verdade de Deus. E isso, Deus não levava em conta, por quê? Porque nós estávamos agindo na nossa ignorância, nós estávamos agindo em muitos pontos achando que não agradava a Deus, mas agora o Senhor vem tratando. Ele vem tratando que em épocas passadas Deus não levou em conta essas faltas de sabedoria. Por isso que nós temos que ler a palavra para nós hoje, na igreja. Mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento. Querido, mais uma vez o Senhor nos dá a chance de arrependimento, de mudarmos o sentido da nossa vida, de mudarmos aquilo em que desagrada a Deus. Efésios 2:2, quem ficou com Efésios, em nome de Jesus, rapidinho. Em que no tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do Espírito, que agora opera no sino da desobediência. Agora, deixa eu ler aqui novamente, em nome de Jesus. Efésios 2, versículo 2. Vou ler mais um pouquinho, até o 3. Aumentar mais um, vai ficar mais interessante. Nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. O Senhor, naquele período que nós andávamos na nossa vida passada, o Senhor, Ele não, quando nós nos arrependemos, Ele não levava, a partir da nossa conversão, o Senhor não leva em conta. Só que, no versículo 3, deixa bem claro que essas pessoas, elas estão caminhando para a destruição. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne. Querido, bebedeira, você acha que é o quê? Nós estamos agradando a quem? Nosso espírito? Não. A nossa carne. Nós estamos agradando, nós não, as pessoas que fazem isso, está repreendido em nome de Jesus. As pessoas que fazem isso, elas estão agradando a carne. Estão agradando a carne. E ele fala, seguindo seus desejos e pensamentos, eram por natureza destinados à ira. Tem julgamento? Não. As pessoas que vivem dessa forma, querido, se não se arrepender, elas já morrem com a sentença. A palavra deixa bem claro: destinado à ira. Tito 3:3. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Até o 3. É isso que o sistema, como o Efésio fala, é isso que o sistema desse mundo nos coloca. Ele nos coloca diante de um mundo pervertido. E ele fala, no
No versículo 3: porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, não conhecia a palavra de Deus, e desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Olha o que é que o Senhor fala, nós éramos escravizados, e hoje tem muitas pessoas do mesmo modo, escravizados. Só que aqui ele está falando, ele está citando de pessoas que ainda não tinham encontro com Deus. Ele está citando pessoas que não tinham encontro com Deus. Mas na continuação do versículo já passa um pouco meio que para a igreja. Ele fala: escravizado por toda espécie de paixões e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezível e odiando uns aos outros. Tem cristão que odeia uns aos outros hoje? Tem pessoas que dizem assim, irmãos que dizem assim: ah, eu amo meu irmão, mas ele no lugar dele e eu no meu. Então ele não ama. Ah, eu perdoo, mas ele não quer nem ver na minha frente. Ele não perdoou, queridos. E muitos vivem dessa forma, iludidos. Eu não estou falando isso, eu não estou julgando. Eu me deparo com pessoas que agem dessa forma. E se você, com essas pessoas, se você não tiver sabedoria de Deus para conversar, ela acaba que meio que colocando essas mentiras de Satanás na mente das pessoas. Porque assim como a serpente enganou Eva, do mesmo modo ele age nessas pessoas, e ele tenta fazer com que nós que conhecemos a palavra, ainda tenta fazer que essas mentiras se encaixem na nossa mente. Gálatas 5,16: portanto, andai pelo Espírito e de forma alguma satisfazei o desejo da carne. Ai, irmão, eu saí do Espírito. Qual Espírito, irmão? Pelo amor de Deus. Se nós andássemos realmente pelo Espírito, querido, de forma alguma nós ia satisfazer o desejo da nossa carne, de forma alguma nós ia deixar de estar diante de Deus nessa noite para estar fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. É o negar a si mesmo. Só que os cristãos de hoje não andam pelo Espírito, andam pelo aquilo que agrada a carne. Ah, minha carne me agrada eu estar na igreja, então eu vou para a igreja. Ah, na igreja tal tem um show. A minha carne ela se agrada com o show, vou para o show. Mas santificação, queridos, a nossa carne ela não corre em santificação. O nosso espírito ama a santificação, a nossa carne não. Por isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Temos que lutar contra a nossa natureza carnal. Se nós andarmos pelo Espírito, nossa natureza ela nem existe no cristão, na verdade. Mas as pessoas que ainda têm essa natureza é porque ainda não vivem pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. João 15. O Senhor fala algo bem interessante, bastante conhecido. Quando eu falo de João, eu lembro da irmã Claudiana. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei antes que vos odiou a mim. Que o Senhor está falando. O mundo, quando nós nos esforçamos para viver segundo a palavra, querido, o mundo ela passa a olhar para nós de uma forma diferente. Um olhar de rejeição. Mas o Senhor ele nos consola. Ele diz: olha, se o mundo vos odeia, sabeis que antes vos odiou a mim. Ele veio para libertar a humanidade. O que é que o povo fez? Crucificaram, mataram a Jesus. Quem somos nós? Agora sim, o mundo não nos odeia. Se ninguém fala mal de nós, com relação, porque nós somos verdadeiros servos.
Se ninguém não disser, são hereges, são endemoniados, são isso, são aquilo, assim como falaram com Jesus. Os fariseus chegam para Jesus e falam, esse homem expulsa demônio em nome do maioral dos demônios, Beelzebul. Eles apontavam, porque a santidade, querido, a luz incomoda as trevas. Irmão, mas uma pessoa do mundão nunca me ignorou. Mas tem irmãos que te ignoram, que nos ignoram por nós vivermos a palavra. Mas isso tudo, querido, é o cumprimento das profecias. Tudo isso é só para se concretizar o que a palavra de Deus nos fala. 2 Coríntios 5, versículo 10, ele vai tratar um pouco sobre o tribunal. Todos nós iremos passar. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja bem, que seja mal. Que todos nós, como o próprio versículo fala, iremos passar por esse tribunal. E nós entendemos que quem o Senhor deu ordem para julgar as nações? Cristo. É o próprio Cristo que vai nos julgar. Só que João fala que muitos hoje são julgados pela palavra. Muitos são condenados pela palavra por conhecer e não obedecer. Por isso que ele fala, olha, pior castigo para tu que conhece e não obedece do que aquele que não conhece. Pior é o teu castigo. Porque assim como o ladrão da cruz, a graça chegou, um ladrão, a Bíblia fala que ele era um ladrão. Quando a graça chega, ele agarra a graça, ele pega a graça. Senhor, lembra-te de mim quando tu estiver no paraíso. Ele se salvou, naquele momento ele se salvou. E do mesmo modo, tem pessoas que estão lá fora, na rua, nesse exato momento está se prostituindo, está bebendo, está caluniando, está mentindo. Tem pessoas que vivem desse modo agora, nesse momento, que vai se converter, vai viver para Cristo e vai ser salvo. Quando tem muitos conhecedores da palavra que está sendo julgado pela palavra hoje, condenado pela palavra. João 6, a partir do 45. Perdão, esqueci o versículo. Você quer, João? Ele fala que a própria palavra que nos condena, que nós sabemos e não conhecemos. Isso é muito triste. Mas isso não é para todos. Isso é para quem vive dessa forma. Quem busca viver em santidade, essas palavras não faz nenhum sentido, não tem de que temer ou tremer, não tem. Por quê? Porque nós andamos em obediência a Cristo. Se nós andamos em obediência a Cristo, nós não temos a quem temer, de forma alguma. Romanos 14, versículo 10. Só a partir do B. Pois todos comparecerão diante do tribunal de Deus. É só para completar que todos passaremos por esse tribunal. Não tem escapatória. Todos passaremos. Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já disse tudo,
Eis aqui a conclusão a que chegamos. Amai-vos reverentemente a Deus, obedecer aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. 14. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, aqui está escondido, que seja bem ou que seja mal. Todos nós iremos passar por esse tribunal de Cristo. Romanos 6, já estou encerrando. Romanos 6, versículo 2. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? Olha o que esse versículo fala. De forma alguma, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? Sobre o seu jugo, que ele está falando, sobre o jugo do pecado novamente. De forma alguma, esse pecado, esse mal não tem poder e nem domínio sobre a vida de um cristão. Não tem poder sobre nossas vidas. Agora, se a pessoa vive, eu falhei, eu pequei, eu saí do Espírito, queridos, ainda falta conhecer Jesus. Ainda não conhece o que é Jesus. Que horas? 9 e alguma coisa. 9h20. Lê só mais uns 2 versículos para a gente encerrar. Gálatas 5, 25, 24. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Olha o requisito. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Ele deixa bem claro que é os que pertencem a Cristo. Que pertencem a Cristo. Jamais satisfará o desejo da carne. Só que nós cristãos, nós temos uma luta. Nós temos uma luta diária contra nós mesmos. Nós temos uma luta que essa luta, ela vem de todos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ela vem de todo jeito, de todo modo, querendo nos afastar de Cristo. Ela vem querendo de todas as formas que nós devemos ter uma vida fria diante de Deus. Ela quer de todos os modos colocar na mente dos cristãos, em muitos aspectos, que a vida em que vivemos é uma vida boa, que nós não precisamos mudar em nada. Outros sofrem muitas lutas, perseguições. Mas o Senhor, Ele fala lá em Mateus 24, 12, aquele que perseverar até o fim, 12, 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, quando Ele fala perseverar, Ele está dizendo que você lutou uma vez, já venceu. Não, é perseverar até o fim, até que Jesus venha, você será salvo. Essa é a mensagem. Não combina muito com o Dia das Mães, não, mas eu creio que o Senhor falou algo conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor tratou algo conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar orando para a gente encerrar esse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, talvez essa mensagem não tenha sido para você. Talvez você, no seu coração, você esteja dizendo: irmão, essa mensagem não é para mim.
Eu não vivo isso. Eu não tenho essa prática. Glória a Deus, irmão, pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua vida. Mas se essa palavra falou ao seu coração que você ainda tem prática que você não conseguiu mudar, que você ainda precisa ser curado, que você precisa de ser restaurado, coloque a mão no seu coração que eu vou estar orando por você nesse momento. Ainda que que essa mensagem não tenha sido para você, coloque também a mão no seu coração, em nome de Jesus. Quero ministrar em nome de Jesus uma oração para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós entendemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que sara, que restaura. Senhor, e eu creio, Pai, nós cremos, ó Pai, que é do Teu agrado, meu Pai, que cada irmão vive em santidade, Senhor. Por isso, meu Pai, nós, diante da Tua presença nessa noite, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, que se há algo em nós, meu Pai, que ainda falta ser sarado, Pai, se há algo, Pai, em nós que não te agrada, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, assim como Paulo, Pai, ser liberto, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, meu Pai, porque o desejo do nosso coração, meu Pai, é viver para Ti, meu Pai, é viver em santidade, meu Pai, porque foi para isso, meu Pai, que o Senhor nos chamou, meu Pai, foi para isso, Pai, que o Senhor enviou Seu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, foi para que nós venhamos ter uma vida, Pai, uma vida livre, Pai, uma vida santa, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro sobre a vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, uma ação, meu Pai, profunda do Teu Espírito Santo de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, restaurando pensamentos, ó Pai, tratando pensamentos, ó Pai, tratando corações, ó Pai, nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro sobre a Tua igreja, Pai, uma unção, Pai, que vem dos céus, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que cada um possa estar tomando posse dessa oração, possa estar colocando a palavra em prática, em nome de Jesus, porque o dia do juízo se aproxima. E breve, todos nós estaremos passando de frente desse tribunal para sermos julgados ou inocentados. E eu creio que a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo, ela irá para a glória junto com o nosso Senhor Jesus e Salvador, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esse momento, Pai. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa estar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derramando da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, trazendo, Pai, a revelação da palavra, Pai. Trazendo, Pai, o Teu amor verdadeiro, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada um, meu Pai, venha colocar em prática, Pai, aquilo que o Senhor tem ensinado, Pai, aquilo que a pessoa tem falado na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai, derrama, Pai, bênçãos sem medida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos dá uma semana que se inicia, Pai, abençoada da Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Visita nossos lares, ó Pai. Visita nossos familiares, ó Pai, nossas mães, nossos pais, nossos filhos, ó Pai, nossa parentela, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar fazendo um mover, meu Pai, sobrenatural, Pai, na vida, Pai, daquelas pessoas, Senhor, que nós temos apresentado, Pai, diante de Ti em oração, Pai. Ainda que pareça estar demorando, Pai, mas no tempo certo, Pai, cada um será resgatado, Senhor, em nome de Jesus, trazido para a Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.